Eu coloquei R$ 690. Olha quanto eu tô na banca aí. É um dos meus maiores resultados, né? No primeiro tempo foi 7 mil, né? Em um dia. Caraca, top. Mais de R$ 2.000 usando suporte e resistência. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula aqui do Desafio Ganhos em Minutos. De verdade, eu tô muito feliz que você está aqui na nossa segunda aula com a gente. Bom, para você que não me conhece, eu sou Gabriel Stropa e eu, junto com o Marcelo Pardini, estamos aqui fazendo esse evento para mostrar para você como é possível você ter ganhos em minutos com o mercado financeiro. Mesmo que você nunca tenha feito um investimento na sua vida, mesmo que você esteja começando do zero e mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre esse mercado. Aqui nós estamos te mostrando um passo a passo do absoluto zero que foi usado por nós e por milhares de alunos nossos que ganham dinheiro todos os dias com esse mercado. Ganhos de 60, 200, 500 ou até R$ 1.000 por dia utilizando as técnicas e as estratégias certas. É um dos meus maiores resultados, né? No primeiro tempo foi 7 mil, né? Em um dia. Caraca, top. Você chegou a fazer 7 mil em um dia? É. Caraca, que legal. Hoje, basicamente, aí, a gente está buscando em média de R$ 1.000 a R$ 2.000 por dia, entendeu? Tudo isso graças à comunidade Jedi. Só ter fé que vai dar certo. E aí pessoal, ó, usando somente suporte e resistência, tá aí as nossas operações ali do dia 15 até na data de hoje, né? Data de ontem e hoje. Mais de R$ 2.000 usando suporte e resistência. Tá aí, ó. 3 loss contra 11 wins. Lembrando que não importa a sua idade, o seu gênero, a sua profissão, se você está extremamente endividado ou se você tem milhões na sua conta. O que a gente vai te mostrar aqui é um passo a passo que qualquer pessoa pode aplicar no mercado para começar a ter ganhos em minutos. A única coisa que você precisa é de apenas um celular ou um computador e ter acesso ao conteúdo que a gente vai te mostrar aqui com um depósito mínimo de R$ 60 para começar a ter os seus primeiros ganhos com o mercado financeiro. Imagine só você aprender um passo a passo que você possa começar com R$ 60 e conseguir ter ganhos de 200, 300, 500 ou R$ 1.000 por dia utilizando poucos minutos do seu dia. É exatamente isso que nós vamos te mostrar durante essa semana. E de verdade, agora eu quero agradecer de verdade por todos os comentários de todos vocês que colocaram aqui embaixo na aula 1 e também nos comentários da primeira live. Tivemos muitos e muitos comentários positivos sobre o nosso evento e de verdade, isso incentiva tanto eu como o Marcelo Pardini de entregar o máximo nesse evento aqui para ajudar cada um de vocês. E ó, eu tenho certeza que o conteúdo que vai ser passado aqui, que está sendo passado nesse evento, pode mudar completamente a vida de milhares de pessoas e também a sua. E eu posso te falar uma coisa? Eu coloco minha mão no fogo que no final desse evento, por todo o conteúdo que a gente for passar para você, os seus resultados dentro do mercado e na sua vida financeira nunca mais serão os mesmos se você realmente se comprometer em aplicar todas as estratégias e técnicas que a gente vai te apresentar aqui nesse evento e que a gente também ainda está te apresentando. Eu lembro que uma das maiores conquistas que eu tive foi poder oferecer para as pessoas que eu mais amo uma condição financeira melhor. Poder fazer uma viagem com a minha família, poder comer onde eu gosto toda semana, poder oferecer para eles realmente uma oportunidade que antes do mercado financeiro eu não tinha. E o nosso propósito aqui é que da mesma forma que o mercado financeiro mudou as nossas vidas, que você também tenha essa oportunidade de oferecer para a sua família essa mudança de vida. Esse é o nosso propósito aqui.
E ó, antes da gente começar com todos os conteúdos, eu preciso avisar você que o que a gente vai te ensinar aqui, a gente não apresentou isso em nenhum outro evento que a gente fez. O que eu posso te falar é que todas as técnicas e conteúdos que a gente vai mostrar para você não tem em nenhum lugar na internet. A verdade é que tem muitos cursos por aí pela internet de 2, 3 mil reais ou até mais que não vão te ensinar o que a gente vai te ensinar aqui de forma 100% gratuita. De verdade, eu coloco minha mão no fogo que se você realmente aplicar todas essas estratégias e operacionais, os seus resultados no mercado financeiro serão completamente diferentes. Então, de verdade, você é uma das poucas pessoas que está tendo o privilégio e a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. Tem muitas pessoas aí no mercado que não estão tendo a oportunidade que você está tendo agora. Então é muito importante que você anote tudo, que você realmente estude todos os conteúdos, estratégias e técnicas que a gente está te entregando nesse evento. Realmente confira a tua caixa de e-mail, veja o teu grupo do WhatsApp para não perder nenhum conteúdo que a gente está passando aqui para vocês. Tudo que estava ao nosso controle a gente fez. A gente está entregando o nosso máximo aqui nesse evento. Agora está nas suas mãos de realmente estudar, aplicar tudo que está sendo passado aqui para você e realmente bater no peito e se comprometer em mudar de vida uma vez por todas com esse mercado aqui. E olha só, quando você dominar realmente todas essas técnicas e estratégias que a gente está te apresentando aqui, dinheiro nunca mais vai ser problema para você. Imagina só você ter uma máquina de fazer dinheiro, onde você pode ligar essa máquina quando você quiser, aonde você quiser e da maneira que você quiser. Mas diferente dessas máquinas que usam papel e tinta, essa máquina, ela tá aqui, onde você vai ter o conhecimento necessário para usar apenas o seu celular ou computador para fazer dinheiro quando você quiser e a hora que você quiser. Um jeito simples de ganhar dinheiro que não exige muito de você. Que você seja a pessoa mais inteligente do mundo, que você tenha graduação, pós-graduação, doutorado, nada do tipo. Apenas uma dedicação e um foco absurdo nisso aqui vai fazer você transformar o seu celular ou computador em uma máquina de dinheiro. Olha pessoal, ontem à tarde, viu? Eu coloquei R$690. Olha quanto eu tô na banca aí. Aqui eu mostro a cores e ao vivo, 2.600, mercado pagando 98, o Indy 2.555,97. Quando perguntarem se é possível, acredite que é. Isso aqui sou eu no início do mercado, antes de entrar para a comunidade Jedi, e acho que foi na época que eu entrei até, antes de ter estudo nenhum. E esse aqui é meu histórico, deu hoje. E olha só, eu sei que nesse ponto da nossa jornada, você pode, talvez, estar se questionando se tudo isso aqui realmente é para você. Talvez nesse exato momento você realmente identificou uma oportunidade de ganhar dinheiro, você entendeu que realmente é possível mudar de vida com esse mercado aqui, mas você ainda está com aquela pulga atrás da orelha se realmente esse mercado aqui ele é para você, se realmente você é capaz. Mas posso te falar uma coisa? Hoje eu tenho alunos que têm 15 anos e que ganham milhares de reais por mês com esse mercado e mudaram a vida financeira da família inteira. Então, essa questão de ser capaz ou não só está na tua mão de realmente aplicar essas técnicas e os operacionais que a gente vai te apresentar aqui. Isso é mais simples que você imagina. Tá tudo na sua mão. Não importa se você está desempregado, se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro ou se você tem poucas horas do seu dia. O passo a passo e todas essas técnicas que a gente está mostrando aqui para você, você pode aplicar elas a qualquer horário do teu dia e qualquer dia da semana. Então, ao invés de você arrumar desculpas para começar nesse mercado, comece a identificar as soluções que esse mercado pode trazer para a sua vida. Como você ter mais liberdade, você ter mais tempo livre no seu dia e conseguir fazer o que você gosta e realmente alcançar a liberdade financeira através de tudo isso que a gente está passando para você. Bom, agora a gente vai rever o cronograma do nosso evento, ok? Segunda-feira agora a gente teve a nossa primeira aula desse nosso mega evento, ok? Nessa primeira aula a gente mostrou para você que qualquer
pessoa pode ganhar dinheiro com o mercado financeiro se tiver acesso às estratégias e às técnicas certas que a gente está mostrando aqui. Você aprendeu na primeira aula que você consegue começar com pouco dinheiro, com pouco conhecimento e começar mesmo que você nunca tenha feito nenhum investimento na sua vida. Agora está acontecendo a nossa segunda aula, tá? Nessa aula, o nosso propósito e objetivo é mostrar para você que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com esse mercado. Aqui nessa aula a gente vai te mostrar exatamente como você pode fazer para ter ganhos em minutos. Vai ficar ainda mais claro como replicar o passo a passo que a gente vai te ensinar nessa aula aqui de hoje. E além disso, nessa aula a gente vai te mostrar tudo que você precisa saber para fazer os seus primeiros investimentos, as suas primeiras operações. Tudo em relação a gráfico, as técnicas, estratégias, operações. Então tudo isso a gente vai falar nessa aula aqui. Então é muito importante que você já pegue papel e caneta para anotar todo o conteúdo que a gente vai te apresentar agora. Depois dessa aula aqui, na sexta-feira, a gente vai ter a nossa terceira aula do Desafio Ganhos em Minutos. Essa aula é muito importante que você esteja nessa aula, porque nessa aula a gente vai mostrar a melhor estratégia para você ter ganhos em minutos com o mercado financeiro. Depois disso, na sexta-feira, a gente vai ter a nossa terceira aula do Desafio Ganhos em Minutos. E de verdade, é muito importante que você não perca essa aula por nada, porque vai ser nessa terceira aula onde a gente vai te mostrar e na verdade vai te revelar a melhor estratégia para você ter ganhos em minutos com o mercado financeiro. Então é muito importante que você não perca de jeito nenhum essa terceira aula. E presta atenção no que eu vou te falar. No final dessa terceira aula, nós ainda vamos fazer um anúncio para as pessoas que estão participando do nosso evento Desafio Ganhos em Minutos. Então já marque na sua agenda para você não perder essa terceira aula por nada. Beleza? E por fim, a gente vai ter a nossa quarta e última aula do nosso evento, que vai acontecer segunda-feira agora. Nessa aula, eu e o Marcelo Pardini, nós vamos disponibilizar a oportunidade de você continuar nessa jornada com a gente. Nós vamos revelar essa condição especial para quem está participando desse mega movimento que é o Desafio Ganhos em Minutos. Uma chance única de você aprender de forma profunda de como ganhar dinheiro com esse mercado e ainda ter o nosso acompanhamento e o nosso suporte. Bem, e além disso, a gente vai ter também as nossas lives, as nossas aulas ao vivo, que vão acontecer quinta-feira agora e também no domingo. Então é muito importante que você esteja nessa live para interagir com a gente e também tirar algumas dúvidas que ficaram em relação ao conteúdo que a gente está passando aqui para vocês. E agora é o seguinte, se você realmente está comprometido em aplicar todas essas estratégias que a gente vai te passar aqui e realmente mudar de vida uma vez por todas com o mercado financeiro, eu quero que nesse exato momento você coloque aqui embaixo a hashtag Vou Continuar, para mostrar para mim, para o Marcelo Pardini e para toda a nossa equipe o quanto você está comprometido em realmente mudar de vida com o mercado financeiro junto com a gente. Aproveite e já deixa o teu like, o teu joinha aqui embaixo nesse vídeo, que basicamente quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega esse vídeo para mais pessoas. E mais pessoas podem ter a mesma oportunidade que você está tendo agora de ter acesso a todo esse conteúdo. De verdade, eu conto com a tua ajuda de já deixar o teu comentário e já deixar o like aí nesse vídeo. Então agora, nesse exato momento, eu e o Marcelo Pardini, a gente vai lá para a tela do computador, onde a gente vai te mostrar as estratégias e as técnicas para você aplicar e fazer as suas primeiras operações. E ó, além disso, a gente vai te mostrar agora a melhor ferramenta para você fazer dinheiro com o mercado financeiro. Fechou? Então, bora lá! Bom, na aula de ontem a gente falou sobre alguns termos e algumas coisas básicas do mercado que você precisa saber para começar a fazer as suas operações. Você aprendeu a criar conta na corretora, você aprendeu a como mexer na corretora, como fazer uma operação. Você viu que a gente foi na prática e fez ali 600, 700 reais de lucro, certo? E é muito importante que você tenha assistido a aula passada, a primeira aula, para entender o conteúdo que vai ser passado aqui para você nessa aula, tá? A gente também mostrou sobre tipos de tendência, tendência de alta, de baixa, o mercado lateralizado e também o indicador do RSI. Por que é muito importante você ter assistido a primeira aula? Porque nessa aula a gente vai falar para você o que é RRP.
Essa sigla RRP é basicamente uma técnica, uma estratégia que é a base para você analisar o gráfico, para você fazer as suas análises. Muitas das operações, a grande maioria das operações que a gente faz, a gente utiliza essa estratégia. Essa estratégia é a base para você realmente ter uma ótima assertividade nas suas operações, beleza? Para você que não sabe o que é RRP, RRP é uma sigla que significa região de retração do preço. Vamos lá. O que são essas regiões de retração do preço? Dentro do gráfico, tá? No gráfico, ele se move respeitando alguns padrões, certo? E um desses padrões são essas regiões, que são regiões que servem como retração do preço. Por exemplo, aqui a gente tem uma região onde o preço estava aqui, nesse ponto aqui, correto? E aí ele buscou essa região aqui. Quando ele buscou essa região, qual que foi o movimento que ele teve? Um movimento de reversão, de retração do preço. Então ele veio novamente, chegou aqui perto dessa região e retraiu novamente. Nessa parte aqui, como o preço estava abaixo dessa região, essa região exerceu esse papel de retração jogando o preço para baixo, certo? Agora, quando o preço ele passa para cima, ou seja, ele rompeu essa região e ele busca novamente essa região, mas agora na parte de cima da região, essa região ela continua tendo o mesmo papel, que é o papel de uma região de retração do preço. Então o preço buscou essa região, o que ele fez? Retraiu, certo? Aqui também, ó, o preço buscou essa região e retraiu. Então é muito importante que você entenda o funcionamento dessas regiões para nos próximos dias você fazer as suas operações utilizando esse padrão e essa técnica aqui. Outro exemplo dessa região de retração do preço é, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Então, nesse exemplo, a gente tem duas regiões de retração do preço. A gente tem essa região aqui, ó, e também temos essa região aqui de cima, essa região aqui. Essas duas regiões são regiões de retração do preço. Por quê? O preço ele busca essa região e tem esse movimento de retração. Busca essa região e tem um movimento de retração. Uma coisa que você precisa entender sobre essas regiões é que, independente de onde esteja o preço, ou em cima ou embaixo, geralmente essas regiões elas servem como retração. Então, se o preço está embaixo e busca essa região, existe uma grande tendência do preço buscar essa região e retrair. Da mesma forma, quando ele está aqui em cima do gráfico. Quando ele está em cima do gráfico, existe uma boa chance do preço vir, buscar essa região e retrair para cima, ok? Quando a gente fala sobre regiões de retração do preço, ou seja, RRP, essas regiões elas têm basicamente duas funções no gráfico. E quais são essas duas funções que essas regiões têm no mercado? Bom, primeira função que essa região ela pode exercer e ela vai exercer no mercado é a função de resistência. Quando, por exemplo, o preço está abaixo dessa região e ele vem de baixo para cima, busca essa região e a região ela joga o preço para baixo. Então, essa região, nesse momento, ela está exercendo o papel de resistência, ou seja, resistindo o preço, não deixando que ele continue subindo, beleza? Esse é o primeiro papel que a região ela pode servir dentro do mercado. O segundo papel que essa região ela pode exercer dentro do mercado é a função de suporte. Quando, basicamente, o preço ele está acima do gráfico, certo? Basicamente, o gráfico ele está acima dessa região e aí o preço ele vem de cima para baixo e busca essa região e essa região ela serve de suporte para o preço, tá? E manda o preço para cima. Então, ó, você pode ver que o preço buscou aqui e essa região ela serviu como suporte para o preço. Novamente, o preço buscou essa região aqui e essa região ela serviu como suporte para o preço. Então, essas regiões, as regiões de retração do preço, elas podem tanto servir como suporte ou como resistência, tá? E ó, presta atenção no que eu vou te mostrar aqui para que você entenda de uma vez por todas como funciona o mercado e como essas regiões elas funcionam, certo? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem aqui um prédio, tá? Então a gente tem um prédio e nesse prédio aqui a gente tem, por exemplo, 3 andares, certo? Então esses 3 andares aqui. Então a gente tem o primeiro andar, segundo andar e o terceiro andar. O que acontece? Vamos supor que eu pegue uma bolinha aqui, certo? E essa bolinha aqui, quando ela está no primeiro andar do prédio,
Se eu jogar ela com muita força em qualquer lugar, tanto para cima ou para baixo, isso aqui, essa região aqui, ó, essa região vai servir como teto para a bolinha, certo? E essa região aqui vai servir como piso para a bolinha. Ou seja, se eu jogar a bolinha no chão, ela vai bater no chão e vai subir. Vai bater no teto e vai descer. Vai bater no chão, vai subir e vai bater no teto e vai descer, certo? Se eu pegar essa bolinha e, por exemplo, a bolinha passar para o segundo andar agora, se a bolinha vier aqui e ela veio aqui para o segundo andar, o que acontece? Antes, o que era o seu teto passa a ser agora o seu piso. Então, por exemplo, aqui, nessa bolinha branca aqui, isso aqui era o seu teto, correto? Agora, quando ela passa para o segundo andar do prédio, isso aqui passa a ser o seu piso. Ou seja, quando eu jogo essa bolinha aqui no chão, o que era o seu teto vira ser o seu piso. Então ela bate aqui e isso aqui serve como o seu novo teto. Então ela bate aqui em cima, bate aqui embaixo, bate aqui em cima, bate aqui embaixo, certo? E da mesma forma, se eu colocar a bolinha, por exemplo, no terceiro andar, vai acontecer a mesma coisa. O que era o seu teto, aqui, passa a ser agora o seu piso, certo? Então se eu jogar aqui, a tendência é que a bolinha bata aqui no chão e bate no teto, bate no chão, bate no teto. Dentro do mercado financeiro é da mesma forma. Quando o preço ele passa, por exemplo, a gente tem uma região de retração do preço, correto? Então vamos supor aqui que a gente tenha uma região de retração do preço. Quando o preço ele está aqui, quando o preço ele está aqui e está usando essa região de retração do preço como resistência e ele passa para cima dessa região, o que era o seu teto agora vai passar a ser o seu piso, correto? Porque essas regiões servem como regiões de retração do preço. Essas regiões elas vão fazer o preço retrair ou reverter, tanto se o preço vier de baixo como se ele vier de cima. Então, mesmo se ele vier de cima ou mesmo se ele vier de baixo, independente da direção, essas regiões vão servir como regiões de retração do preço, tá? E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai lá para o gráfico para eu te mostrar na prática como isso aqui funciona na prática, beleza? Bora lá então. Bom, vamos lá. Como que funciona essas regiões de retração do preço no gráfico aqui na prática? Bom, vamos traçar aqui uma região, certo? Por exemplo, essa região aqui, ó. Essa região aqui. Essa região aqui, ela está servindo como um suporte aqui para o preço e aqui está servindo como uma resistência. A gente também tem essa região aqui, ó, que está servindo como suporte para o preço e aqui como resistência. Aqui a gente também tem essa região aqui, que está servindo como resistência. Aqui a gente também tem essa região, essa região aqui, tá? Que está servindo como suporte aqui e resistência aqui. Enfim, a gente tem várias regiões aqui no gráfico aonde servem como andares. Eu vou mostrar aqui para você essas regiões. Então vamos pegar essas linhas aqui, vou pegar essa linha, deixa eu colocar ela branca aqui. Vamos lá. Vou colocar essa linha aqui. Vou colocar essa linha aqui. Colocar essa linha aqui. E vou colocar essa linha aqui também. Então, beleza. O que acontece aqui nesse exato momento? Aqui a gente tem, basicamente, para que você entenda a analogia do prédio, a gente tem vários andares. Então aqui a gente tem um andar, aqui a gente tem outro andar e aqui a gente tem outro andar. Imagina que a bolinha, ela tá aqui nesse andar aqui. Quando a bolinha tá nesse andar, o que acontece? Isso aqui é o seu piso e isso aqui é o seu teto. Tá vendo que ela bate algumas vezes nesse piso e teto até romper? Quando ela passa para o segundo andar, o que acontece? Isso aqui vira o seu piso e isso aqui vira o seu teto. Piso, teto, piso, teto. Quando ela passa para o andar de baixo, o que acontece? Isso aqui passa a ser o seu piso. Então, isso aqui ela bate aqui, retrai aqui, ela bate 3 vezes, bate 3 vezes aqui, aqui e rompe. Quando ela passa para esse andar aqui, isso aqui passa a ser o seu teto, tá? Essas regiões de retração do preço,
basicamente a gente vai usar essas regiões para fazer as nossas operações. E o Marcelo Pardini ele vai mostrar uma estratégia, uma técnica para você traçar e encontrar essas regiões no gráfico, tá? Mas é muito importante que você tenha entendido como essas regiões elas funcionam dentro do gráfico. Isso aqui é muito importante para a gente dar procedimento a todas as técnicas e as próximas estratégias que a gente vai passar para vocês aqui, beleza? Muito bem, então, pessoal, seguinte, estamos aqui no gráfico, eu vou ensinar para vocês uma técnica para você poder marcar a sua zona de RRP, ok? Vem comigo então para a tela que eu vou te explicar. Basicamente é o seguinte, ó, a gente está aqui no tempo gráfico de 1 minuto, tá? E como que você vai fazer a marcação? Você vai mudar o gráfico para 15 minutos. Beleza, mudou o gráfico para 15 minutos. Vamos pegar aqui um outro par de moeda, que esse daqui que está acontecendo já está rompendo a nossa região. Eu quero deixar bem explícito aí para vocês. Vamos ver aqui o LSD. Também está acontecendo, beleza. Ó. Dá até para fazer aqui pelo LSD. A gente tem esse candle aqui que é o candle atual, tá? O candle que está acontecendo agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação no candle anterior, baseado no topo e no fundo dele, tá? Então vou vir aqui, ó, e vou marcar o topo bem no pavio. E vou lá e marco o fundo. Beleza? Então essa aqui é um tipo de marcação que você pode estar utilizando para poder operar no tempo gráfico de 1 minuto, tá? Então realize esse tipo de marcação aqui que é muito simples. Aí o que você faz? Marcou em 15 minutos? Vamos marcar outro par, quer ver? Ó, EURUSD, vamos marcar agora o GBP-JPY. Vamos ver como está. Ó, o candle atual é esse, tá? Então você vai marcar o topo e o fundo do candle anterior. Então tá aqui, ó, o topo e o fundo. Pode acontecer alguns casos do candle atual já ultrapassar logo no início o candle anterior. Aí você pode marcar o que estiver acima dele. Então, por exemplo, ó, esse daqui está acima do candle anterior. Eu vou lá e marco esse daqui também, tá? Você pode marcar mais de 2 zonas. Não precisa ser só uma. Então, eu estou marcando aqui, ó. Esse daqui está praticamente no mesmo nível desse. Então, e aqui está muito distante, então eu não marco, tá? Eu marco o que estão mais próximo à região do preço. Vamos ver o áudio SD aqui como está. Ó, 15 minutos. Então, aqui é meu preço atual. Eu tenho aqui o topo e o fundo está aqui, ó. Feita essa marcação, a gente pega e muda para o tempo gráfico de 1 minuto. Aí, como que vai funcionar? Quando o candle ele chega na minha região, eu efetuo uma venda, no caso da parte superior, e quando ele chega aqui embaixo, eu efetuo uma compra. Dê preferências para esse tipo de operação utilizando gráficos lateralizados, tá? Gráficos onde não tem muita tendência. É muito mais efetivo e mais assertivo você utilizar esse tipo de gráfico, ok? Então, galera, basicamente é isso, tá? Para poder fazer as marcações utilizando o topo e o fundo de M15. Beleza, ó, agora é o seguinte, a gente vai falar também a respeito de LTB e LTA, mas o que é LTB e LTA? LTB, linha de tendência de baixa, LTA, linha de tendência de alta, ok? Agora a gente vai falar a respeito de linhas de tendências. Então vem comigo aqui para o gráfico, onde eu vou te mostrar como que faz para a gente localizar essas regiões e fazer o traçamento. Então, estamos aqui na apresentação onde eu vou te mostrar o conceito, tá? Do que é uma linha de tendência. Lembrando que a gente tem 2 linhas de tendência, a linha de tendência de alta e a de baixa. Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar o conceito disso. Aqui, ó, na tela a gente tem uma LTA macro, né? Como assim macro? Eu afastei o gráfico, né? Tendo uma visão maior dele, e aqui a gente traça uma linha. É basicamente como se fosse uma linha de suporte, só que em diagonal, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que linkar os pontos. Então eu tenho aqui esse ponto aqui, linkei com esse. A partir disso, eu já consigo ter uma projeção da minha LTA, linha de tendência de alta. E o que geralmente acontece quando a gente traça esse tipo de marcação? O gráfico ele tende a vir respeitar, porque a gente está numa tendência de alta, né? E nessa tendência de alta, ó, se formou através desse ponto com este ponto. Quando lá na frente ele veio e tocou novamente nessa região, a gente efetua uma compra, porque aqui existe uma zona compradora aonde está exercendo uma força no preço de alta, ok? Lá na frente novamente ele veio e tocou e a gente fez a operação de compra, tá? Aqui vai uma dica que eu vou passar para você.
O máximo que eu aconselho de você pegar a operação nessa região após os 2 pontos que você identificou são 3 toques na região, tá? Não pega mais do que isso, porque pode acontecer um rompimento dessa região, beleza? Então aqui a gente explicou a LTA macro. Logo em seguida, a gente também existe a LTA micro, aonde a gente pode traçar esse tipo de marcação num curto espaço de tempo no gráfico. Então, por exemplo, aqui eu estou com um gráfico, a gente chama de gráfico colado na testa, né? O gráfico onde eu dou um zoom assim maior e eu consigo identificar essa LTA, tá vendo? Então aqui também é possível você fazer suas operações. Logo em seguida, eu vou te mostrar agora a LTB, tá? O conceito é o mesmo, só que é uma linha de tendência de baixa. Vamos ver como que seria essa marcação. Ó, no exemplo aqui na tela, a gente acabou de marcar essa LTB, tá? Fiz essa marcação de LTB, onde eu tenho esse ponto linkando com este ponto. E a partir dali eu projeto a minha linha. O que acontece? Quando o gráfico ele chega novamente na região, ele tende a descer. Lembrando da dica, no máximo 3 toques, ok? Logo em seguida a gente tem essa mesma marcação numa micro tendência, né? Onde eu tenho ali uma região menor, eu não preciso afastar tanto o gráfico para poder visualizar isso, eu trabalho com o que está na minha tela. E aqui a gente tem essa micro tendência de L tendência de baixa. Então eu fiz a marcação baseada nesse pavio, com este pavio, a partir daqui eu já tenho essa projeção. E olha que bacana, o preço toda vez que chegou nessa região, ele respeitou demais. Por quê? Existia uma força vendedora que estava bem aqui nesta região. Agora é o seguinte, nós vamos para o gráfico, tá, em tempo real aqui, para a gente fazer uma marcação dessa, beleza? Vem comigo então, vamos lá no gráfico. Então vamos lá, note que vamos fazer a primeira marcação da macro, tá? Aqui, vou tirar o gráfico, estamos no tempo gráfico de 1 minuto, vou pegar a linha de tendência, eu vou linkar aqui, ó, este ponto neste ponto daqui, ó, porque eu tive um toque aqui, tive o terceiro toque aqui já, ok? Se o gráfico ele volta e toca nessa região, aqui a gente tem uma possível entrada de compra, porque subentende-se que a gente tem aqui presença compradora nessa região. Agora vamos fazer uma marcação aqui baseada numa LTB, tá? Vou voltar o gráfico aqui para trás e vamos ver se a gente acha essa região. Olha que bacana, ó. Eu tenho este ponto aqui com este ponto. Vamos linkar aqui, vamos ver. Linha de tendência onde eu tenho essa região aqui, ó. O que aconteceu? Aqui, ó, o gráfico, ele buscou aqui com esse candle verde e logo em seguida ele desceu, tá? Onde eu tive o primeiro toque, o segundo e o terceiro. Ou seja, essa zona aqui ela foi respeitada pela nossa linha de tendência de baixa. Vamos ver aqui outras marcações de LTB. Ó, vamos pegar aqui, linha de tendência de baixa. E aqui, ó, eu tenho também o conceito de LTB, aonde eu tenho aqui, por exemplo, ó, essa zona aqui, ok? Tenho essas outras zonas aqui, ó. O que aconteceu? O preço, quando ele chegou nessa região, ele retraiu, tocou na região, houve a retração, tá? Lembrando sempre a regrinha dos 3 toques, tá, galera? Os 3 toques é muito importante. Então aqui ele respeitou os 3 toques, dando win em todas as operações, tá? Vamos fazer agora a marcação baseada nas micros tendências, né? Vamos ver aqui no gráfico aqui, em tempo real, uma micro tendência. Por exemplo, ó, vou pegar essa marcação aqui e aqui de cara eu já consigo identificar uma micro tendência de alta aqui, ó. Olha a micro tendência de alta. O que aconteceu? Eu fiz a marcação aqui baseada nesses pavis e aqui, ó, o preço veio aqui, tocou, respeitou, né? E se vier aqui novamente, ó, provavelmente vai respeitar, tá? Vamos aguardar aqui, vamos supor, eu efetuaria uma compra aqui nesse exato momento, aguardando uma retração deste candle, ó. Vamos aguardar aqui para a gente poder ver. Eu só não fiz a entrada aqui junto com vocês, galera, porque não ia dar tempo, tá? Só queria te mostrar. Então, ó, acabou de acontecer aqui, ó, uma micro tendência de alta, aonde o candle veio na nossa região e ele retraiu. No exato momento que ele tocou aqui nessa região, eu efetuaria minha compra. Nesse exato momento, esperando o quê? Uma retração do candle. Então aqui a gente já teria uma vitória só baseado nesse tipo de marcação, tá? Vamos aguardar finalizar, falta aí 5 segundos. 8. Olha, ó, que bonito. O candle retraiu, finalizou a operação, daria um win, tá? Então esse daqui é uma micro tendência de alta. E agora eu vou localizar aqui no gráfico uma micro tendência de baixa.
Ó, aqui no gráfico, ó, a gente pode identificar um ponto de uma microtendência de baixa, tá? Aonde aqui a gente teve os pontos que respeitou também, ó. Eu tenho essa LTB cruzando com aqui, então ele tocou aqui, fiz uma venda, tocou aqui, fiz uma venda. Lembrando dos 3 toques, tá, galera? Então, ó, micro tendência de baixa pode ser marcado também dessa forma. Então, muito bem, agora que você já sabe como funciona as zonas de RRP, já sabe como marca baseado em M15, ok? Já entende como funciona a LTA e a LTB e já tem o indicador do RSI, o que falta agora para você encaixar tudo isso no operacional? Eu vou chamar o Gabriel, aonde ele vai te mostrar o passo a passo das confluências, de você unir tudo isso aí que você já aprendeu para poder estar fazendo as operações. Então, vamos lá chamar o Gabriel para ele poder finalizar aqui a explicação para vocês. Bom, pessoal, agora chega uma parte muito importante do nosso treinamento aqui para você já começar a fazer as suas primeiras operações, tá? Você já aprendeu o que é uma RRP, ou seja, uma região de retração do preço. Você já entendeu o que é uma LTB e uma LTA. Você já aprendeu o que é o que é o RSI, tá? E agora chegou a hora de você usar todas essas estratégias para você ter ganhos em minutos, beleza? Então, só resumindo, você já aprendeu que as regiões de retração do preço, elas podem servir ou como resistência ou também como suporte. Você já aprendeu que dentro do gráfico a gente tem linhas de tendência de baixa e a gente tem linhas de tendências de alta, correto? Então, por exemplo, essa aqui é uma linha de tendência de baixa e aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, certo? E você também aprendeu sobre o RSI, que o RSI ele mostra pra gente quando o preço está muito acima do seu preço ou quando ele está muito abaixo do seu preço, ou seja, quando o preço ele está muito barato, quando ele está muito barato, o preço ele está aqui, ó, ou quando ele está muito caro. E você também aprendeu que quando o preço ele chega nessa parte da extremidade aqui, na parte de cima, quando ele está muito caro, basicamente essa é uma boa região para a gente fazer uma operação de venda, certo? E aqui embaixo, quando o preço está muito barato, é uma boa região e um bom momento para a gente fazer uma operação de compra, perfeito? Depois de você entender tudo isso, chegou a hora de você colocar em prática essas estratégias, tá? Primeira coisa que eu vou passar aqui para você é como você pode usar o indicador RSI com as regiões de retração do preço. Então, por exemplo, vamos lá. Quando a gente tem uma região, uma RRP, certo? Então aqui a gente tem uma RRP, uma região de retração do preço. E essa RRP, ela está servindo como uma resistência, ou seja, o gráfico ele está vindo de baixo para cima, ó, de baixo para cima, ok? Quando o preço está vindo de baixo para cima, encontrar essa RRP e o preço do RSI está aqui, ó, nessa região, na região de cima do RSI, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai fazer uma operação de venda. Por quê? Porque o RSI ele está mostrando pra gente que o preço ele está muito caro, ou seja, quase ninguém vai querer comprar nessa região, tá todo mundo vendendo, ou a grande parte das pessoas estão vendendo nessa região, certo? E também o preço ele está buscando essa região de retração do preço. Então a gente vai usar essa confluência do RSI com essa região aqui, que é a RRP, para fazer a operação de venda, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui também, ó, o preço buscou a nossa RRP e se o RSI tiver aqui em cima, perto da nossa parte superior do RSI, a gente vai fazer uma operação de venda. Mas caso o RSI esteja ou no meio da região, certo? Ou aqui embaixo, e o preço buscar aqui em cima, a gente não vai fazer a nossa operação, ok? Esse é o primeiro gatilho de entrada para utilizar o RSI. O segundo gatilho para utilizar o RSI é, por exemplo, quando o preço ele busca um suporte, quando ele busca esse suporte, e o RSI ele está aqui embaixo, ó, nessa região aqui. Quando o RSI ele mostra para a gente que o preço daquele ativo está muito barato,
a tendência é que muitas pessoas comprem aquele ativo. Ou seja, a gente tem uma confluência, a gente tem dois fatores falando pra gente comprar esse ativo. A gente tem a nossa região de RRP, ou seja, a nossa região de suporte, certo? E também a gente tem o RSI mostrando pra gente que o preço daquele ativo está muito barato. Agora, se o preço buscar esse suporte, certo? Se ele buscar essa RRP e dentro do RSI, o preço do RSI estiver aqui no meio do gráfico ou aqui em cima, a gente não faz a nossa operação. O RSI basicamente ele é um filtro para a gente saber a hora certa de fazer a entrada ou quando não fazer a entrada, beleza? E agora nesse exato momento eu vou lá para o gráfico para te mostrar isso aqui na prática. Como que a gente pode aplicar isso no gráfico mesmo, colocando tudo isso aqui em ação, beleza? Então vamos para a Key Option. Bom, a gente já está aqui na nossa corretora e a gente vai adicionar o indicador. Para você que perdeu a primeira aula, tá? Para você adicionar esse indicador, você vai vir aqui ó, em indicadores, vai colocar aqui RSI e vai adicionar esse indicador. A configuração do indicador, você vai colocar aqui 80, 20, tá? Então, 14, 80, 20. Essa é a configuração que a gente vai usar no RSI. A gente clicou aqui em aplicar, beleza. E agora a gente vai utilizar a metodologia de traçar suporte e resistência, RRP, no tempo gráfico de 15 minutos. Então a gente vai vir aqui, tempo gráfico de 15 minutos, e vai traçar as nossas regiões. Então, ó, uma região aqui, outra região aqui no pavio desse candle aqui, ó. Perfeito? Outra região aqui. Pegar aqui. Pronto. Por que eu estou marcando nessas regiões aqui, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Opa. Seguinte, vamos lá. Primeiro ponto, aqui tocou, retraiu, certo? Então eu coloquei essa linha aqui por causa desses dois toques. Esse foi o primeiro toque. Por que eu coloquei essa região aqui embaixo? Pelo fato desse toque aqui, essa retração, e também pelo caso de ter tocado nessa região aqui também, ter deixado o pavio, certo? E essa linha aqui do meio, eu coloquei por causa desse toque, dessa retração, desse toque e dessa retração, e desse toque aqui também por causa dessa retração. Então vou colocar só 3 linhas para não ficar muito bagunçado, beleza? Vamos tirar aqui, e agora a gente vai colocar aqui no tempo gráfico de 1 minuto, beleza? Vamos lá, ó. Primeiro toque aqui, vamos ir de trás para frente, tá? Vamos vir nessa direção aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Primeiro toque aqui em cima, então, ó, esse toque aqui, certo? O RSI, ele tá na extremidade aqui de cima, o preço tocou aqui nessa região, a gente faz a operação. Mesmo se a gente tivesse pegado para a mesma vela ou para a próxima, teria dado win. O próximo toque, o preço tocou na nossa região aqui e aqui o RSI também está na extremidade, na parte de cima. O RSI ele não precisa tocar necessariamente na linha ou de cima ou de baixo, tá? Só pelo fato dele estar na extremidade já mostra pra gente que o preço está muito acima do seu preço médio. Ou está muito caro ou está muito barato, tá? Outra região, ó, aqui o preço buscou a região, buscou e retraiu. RSI lá em cima, tá? Aqui, ó. Outra região, aqui e aqui também, RSI. Aqui a gente ainda tem um espaçamento, tá? Mas a gente poderia pegar essa operação. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Aqui, esses toques aqui nessa região, a gente faria as nossas operações aqui? Não, porque o RSI, ele tá aqui no meio, ó. Então o RSI tá no meio, a gente não faz as nossas operações, beleza? Enfim, só para você ter ideia, só nesse momento aqui a gente tem 1 vitória, 2 vitórias, 3 vitórias e 4 vitórias. 4 vitórias que a gente, cara, ia pegar aqui só utilizando esse operacional de traçar RRP no tempo gráfico de 15 minutos utilizando o RSI, ok? Ah, Gabriel, a gente poderia pegar a nossa operação nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui para a próxima vela?
Cara, nesse momento aqui o RSI, ó, lá embaixo, tá bem na parte inferior do RSI, ou seja, o preço está sobrevendido, certo? Nesse caso aqui, o que a gente poderia fazer? A gente entraria aqui comprado no toque da região, o RSI está bem na extremidade de baixo, mostrando pra gente que o preço ele está muito abaixo do seu preço médio, ou seja, está muito barato, e a gente iria fazer uma operação de compra. A gente entraria nessa região e a operação finalizaria nessa região aqui, ou seja, outro win aqui. Cara, se você seguir isso aqui à risca, é óbvio que você, eventualmente, uma operação ou outra, você talvez tome um loss. Mas de médio e longo prazo, seguindo esse operacional, cara, é praticamente impossível você perder dinheiro com isso aqui. Um dia ou outro, uma operação ou outra que dê loss, sim, beleza, você vai tomar loss. Mas se você seguir isso aqui, você vai ganhar muito dinheiro. E ó, se você acha que essa estratégia do RSI ela é assertiva, é porque você ainda não conheceu a nossa ferramenta. Só para você ter ideia, eu e o Marcelo, a gente usa uma ferramenta que, para mim, é uma das melhores ferramentas para se ganhar dinheiro no mercado, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não saiba nada sobre o mercado e mesmo que você nunca tenha investido na sua vida. Essa ferramenta, os nossos alunos ganham muito dinheiro só utilizando essa ferramenta. Então, nesse exato momento, cara, de forma totalmente exclusiva, eu vou mostrar para você agora como que funciona essa ferramenta e que ferramenta é essa. Fechou? Então, bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar exatamente como que a gente pode usar essa ferramenta para fazer as nossas operações. Bora lá! Bom, pessoal, a ferramenta que eu estava falando para você é essa ferramenta aqui que a gente tem aqui na minha tela, tá? Para mim, essa é uma das melhores ferramentas que você pode usar para fazer as suas operações, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você nunca tenha feito um investimento e mesmo que você esteja com pouco dinheiro para investir no mercado. Como que funciona essa ferramenta? Essa ferramenta, ela já traça de forma 100% automática todas as regiões de retração do preço, ou seja, a RRP. Ela também traça de forma automática LTB, LTA e também dão indicações apenas para a gente copiar essas indicações com uma assertividade absurda. A única coisa que você precisa fazer para ganhar dinheiro, para ter ganhos em minutos com essa ferramenta aqui, é apenas copiar as indicações dessa ferramenta. Eu vou te mostrar aqui como é simples você fazer isso. Aqui na nossa ferramenta, a gente tem essas linhas aqui. Então a gente tem, por exemplo, essa linha verde aqui, que é uma linha de tendência de baixa, tá? Uma linha de tendência de baixa. E também aqui embaixo a gente tem uma linha de tendência de alta, que está vindo lá de trás, tá? Que é uma LTA, que acabou de ser rompida aqui, perfeito? Além dessas linhas, a gente tem as nossas regiões de retração do preço. Então, por exemplo, a gente tem essa região aqui, ó, onde o preço ele veio aqui, ó, buscou, tocou na nossa região, retraiu, buscou aqui também, retraiu, e é mesmo aqui também, ó, numa tendência de baixa, ele buscou nessa região aqui e retraiu. Ou seja, só utilizando essas regiões e essas linhas de tendência de alta e de baixa, a gente já consegue fazer as nossas operações. Mas, além dessas linhas e dessas regiões de retração do preço, o robô ele oferece pra gente setas muito assertivas, onde você apenas precisa copiar essas setas para começar a fazer dinheiro. Ó, seguinte, aqui no gráfico a gente tem dois tipos de setas. A gente tem a seta vermelha e a seta azul. O que acontece? Quando aparece a seta vermelha no gráfico, a gente faz uma operação de venda, ou seja, aperta o botão vermelho para o próximo candle. Então, vamos lá, ó, para você ver aqui. Se a gente pegar essa seta aqui, ó, se a gente pegar essa seta aqui, a seta vermelha, ela apareceu aqui, a gente entraria com uma operação de put, uma operação de venda para esse candle. Então a gente entraria aqui e teria um win, ou seja, porque o preço ele desvalorizou. Aqui na seta azul, ele apareceu debaixo do gráfico, a gente vai entrar com uma operação de compra para o próximo candle, ou seja, para esse candle, para esse candle aqui, ó, para esse candle verde. Então a gente ia ter outro win aqui. Cara, a assertividade desse robô aqui é muito pesada, só para vocês verem, ó. Aqui a gente teve basicamente um loss, aqui teve um win, aqui a gente teve um win, só para mostrar, outro win, aqui, outro win aqui, ó, outro win aqui, outro win, outro win, outro win, outro win, outro win,
Outro win, cara, absurdo, absurdo. A assertividade desse robô aqui é absurdo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou lá para a tela do meu computador e te mostrar na prática como que a gente usa essa ferramenta para fazer as nossas operações. Fechou? Então bora, porque agora eu vou fazer as operações utilizando essa ferramenta e mostrar para você como é simples e fácil você ter ganhos em minutos apenas copiando as indicações desse robô. Fechou? Bora lá então. Pessoal, seguinte, ó, acabou de aparecer uma seta aqui no EURUSD, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma operação aqui de venda, tá? Apareceu a seta aqui e a gente vai fazer uma operação de venda agora, nesse exato momento. Então vamos esperar esse candle aqui finalizar para a gente entrar, que a gente vai entrar com R$200 aqui. Vamos lá. 2, 3 e acabei de fazer minha operação aqui, ou seja, entrei aqui já com R$200 e agora a gente vai esperar essa operação aqui finalizar, beleza? Bom, pessoal, nossa primeira operação está finalizando, tá? Ó, acabamos de lucrar R$174 agora em apenas uma operação. Então é muito simples. Apareceu a seta aqui no robô, a gente vai na IQ Option e faz a nossa operação. Então agora a gente vai para a próxima entrada. Vamos lá. Bom, pessoal, ó, acabou de aparecer aqui mais uma seta aqui, ó, no EURUJPY, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma operação de venda aqui, ó, com R$374, tá? Vamos lá. Pronto, acabei de fazer uma operação de venda. Por quê? Apareceu a seta aqui, ó, essa seta vermelha aqui em cima, e eu vim aqui e fiz uma operação de venda aqui, tá? Vamos esperar a nossa operação finalizar para ver qual vai ser o resultado dessa operação, beleza? Ó, mais um win aqui. Então, basicamente a gente fez, cara, mais de R$400, a gente chegou a R$700 praticamente em menos de 10 minutos, tá? Só utilizando as setas desse robô, ok? Uma coisa muito importante que eu preciso te falar é que existem algumas formas de você aumentar a assertividade ainda desse robô. A assertividade é muito boa, como vocês estão vendo aqui, mas tem como você ainda aumentar a assertividade, tá? Então, mais uma operaçãozinha aqui que a gente teve o lucro, somando aí ao todo mais de praticamente R$700 em poucos minutos. Bom, pessoal, espero que você tenha visto como é simples você fazer as suas operações só utilizando esse robô. Apareceu a seta em cima, a gente faz a operação de venda, apareceu a seta embaixo, a gente faz a operação de compra, tá? Só dá uma olhada, eu vou te mostrar agora o resultado de algumas pessoas que usaram esse robô e começaram a ter ganhos em minutos de uma forma surreal. A gente fez aqui praticamente R$700, que algumas pessoas passam um mês inteiro para ter esse resultado, a gente fez aqui em alguns minutos, só com 2 operações. Então sim, eu acredito que essa ferramenta pode ajudar e mudar a vida de milhares e milhares de pessoas. Esse é o nosso propósito, desenvolver ferramentas, técnicas e estratégias para oferecer para você e para o maior número de pessoas possíveis a oportunidade de mudar de vida com o mercado financeiro. Olha o resultado das pessoas que já estão usando esse robô aqui, olha aí. Mano, olha isso. Tô operando com o robô Jedi. Conta real. Fazendo uns testes no Forex, que é o mesmo gráfico das opções binárias. Mano, só win. Olha isso, histórico desde o dia 30. Indo, só win, empate. Win, empate. Win. Aí teve um loss. Aí aqui foi a entrada errada minha, eu olhei um par de moeda e entrei no robô errado. Aí win. Tem 2 empates no caminho. Está começando a dar consistência. Bom, pessoal, então, ó, a gente já passou o conteúdo aqui para vocês. A gente falou sobre RRP, sobre RSI, tá? Então é muito importante que você realmente tenha entendido todo o conteúdo que a gente está passando aqui para você realmente aplicar nas próximas aulas, tá? Se você ficou com alguma dúvida nesse conteúdo, assista esse vídeo novamente, tá? É muito importante para você absorver todos os conteúdos, beleza? Bem, de verdade, eu espero que esse conteúdo que a gente acabou de passar para você tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o mercado, tá? O nosso objetivo aqui é de realmente te entregar estratégias, ferramentas e técnicas para ajudar você a ganhar dinheiro com o mercado financeiro.
Mas olha só, ainda não acabou. A gente ainda está no meio da nossa jornada. E seguinte, eu quero aproveitar esse momento aqui para te falar uma coisa muito importante. Tem muita gente perguntando sobre a nossa sala de sinais, a comunidade Jedi, o que é esse robô Jedi, como faz para ter acesso. E sim, existe todas essas ferramentas e, de verdade, para mim, no meu ponto de vista, essas são as melhores ferramentas para quem está começando agora no mercado. E a gente vai falar sobre tudo isso. Ferramentas, estratégias do robô Jedi nas próximas aulas. Então pode ficar tranquilo que a gente vai explicar nas próximas aulas mais detalhado sobre essas ferramentas. Mas por enquanto eu quero que você foque no conteúdo e em tudo que a gente está te ensinando nesse evento. E sim, eu sei que vocês ficam muito ansiosos sabendo que tem pessoas ganhando dinheiro todos os dias com apenas o seu celular ou computador, apenas copiando as indicações da nossa sala de sinais, as indicações do robô de forma simples. Mas eu quero que de verdade agora você preste total atenção e foque no conteúdo que a gente está passando aqui, ok? Porque isso é muito importante. Lembrando que o nosso evento vai até o dia 18 de outubro, segunda-feira agora, onde vai ser o nosso último encontro. Até lá, a gente vai ter mais um encontro oficial que vai acontecer sexta-feira. E além desses dois encontros, a gente vai ter as nossas lives, as nossas aulas ao vivo, que vão ser quinta-feira e domingo. Se você realmente está comprometido em mudar de vida, você precisa participar de todos os nossos encontros para tirar todas as suas dúvidas, aplicar de maneira correta essas técnicas e realmente mudar de vida com o mercado financeiro. Para as pessoas que realmente estiverem comprometidas nesse evento aqui, a gente basicamente ofereceu mais uma chance de você ganhar um Pix. E dessa vez não vai ser um Pix de R$500, vai ser um Pix de R$600. Agora, nesse exato momento, eu acabei de fazer um post lá no meu Instagram. E como que faz para você participar dessa seleção e ter a oportunidade de ganhar R$600? Seguinte, você vai lá nessa postagem que eu acabei de fazer lá no meu Instagram e vai comentar o que você aprendeu na aula de hoje. E também vai marcar uma pessoa. A gente vai selecionar uma pessoa, um comentário para fazer um Pix de R$600. Então, eu vou deixar meu Instagram em alguma parte da tela aqui. Vai lá e já coloca nos comentários o que você aprendeu, o que você mais gostou nesse evento aqui. Então, participe da live de amanhã para saber se você foi o ganhador do Pix. Agora, lembre-se dos nossos avisos finais. Como nosso propósito, nosso objetivo é fazer você ter o maior proveito de todo o conteúdo que a gente está te passando aqui, eu e toda a nossa equipe, a gente desenvolveu um PDF com o material da aula de hoje, da nossa segunda aula. A gente vai mandar esse PDF lá no seu e-mail e o título do e-mail é Material da Segunda Aula, ok? E basicamente, para você desbloquear esse PDF e ter acesso ao PDF, você precisa colocar uma senha. E qual que é a senha? A senha é vou continuar, tá? Então você vai colocar vou continuar tudo em minúsculo e essa senha vai te dar acesso ao PDF que a gente vai te mandar lá no teu e-mail. E também fique de olho lá no nosso grupo do WhatsApp, que é onde a gente vai te passar todos os avisos das nossas aulas, o aviso das nossas lives, o link dessas lives. Então é muito importante que você fique atento lá nesse grupo do WhatsApp, que é onde eu e toda a nossa equipe, a gente vai se comunicar com você, ok? Bom, essa foi a segunda aula do nosso desafio Ganhos em Minutos. Espero que realmente esse conteúdo tenha agregado e ajudado você nas suas primeiras operações, nos seus primeiros investimentos. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo, tá? E é muito importante que você esteja na live de amanhã para que a gente possa tirar todas as dúvidas que ficaram referente a esse conteúdo, ok? Então, só lembrando que esse evento aqui ele foi feito para você. Então, de verdade, pode contar comigo, com o Marcelo, que nos próximos dias, durante esse evento, a gente vai estar entregando o nosso máximo para você. A gente se vê na nossa terceira aula desse mega evento. Valeu! Bem, irmão, ontem eu tive um lucro absurdo com a estratégia de RSI suas, pô. Cara, parabéns, vocês estão de parabéns, tá? Comecei a acompanhar há pouco tempo e só ontem eu já tirei R$1.300 só ontem com a estratégia de vocês. Parabéns, tá? Eu vou mandar o print aí pra vocês verem de ontem. Tem que respeitar a galera da comunidade Jedi, viu? Respeite, ó, o históricozinho do rapaz aí, ó.
do dia 7 de setembro até hoje. Respeito histórico. Tamo junto, Gabriel e Marcelo. Fala do som, tá bom, robô? Bravo demais, fi. Sem nenhum loss, sem gale, winzão de primeira, bravo demais.